pessoal, sejam bem-vindos à Arca do Moretti, o meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos conversar sobre a origem do cinema, mais especificamente a respeito da formação e do desenvolvimento nos grandes estúdios de Hollywood na era clássica. É isso aí, pessoal. Vamos então dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2325.5. A trajetória dos grandes estúdios de Hollywood é bastante interessante. E essa história remonta aos primórdios do próprio cinema. Nós vamos entender aqui neste episódio como essas grandes companhias como a Metro-Goldwyn-Mayer, a Warner Bros., a Paramount Pictures, a Universal e tantas outras, né, se formaram, como elas atingiram um grau de perfeição, né, como um dispositivo praticamente impecável, bem montado para a realização de filmes em série, em que cada estúdio, cada companhia, né, se especializou em determinado formato e gênero de filme. Então você tinha ali estúdios especializados em filmes de gangsters, outros em filmes de terror, outros em musicais e assim por diante. E como, enfim, esse sistema atingiu seu auge e a sua lenta e inexorável decadência. Até lá pelos idos da década de 1960, esse sistema de estúdios entrou finalmente em decadência e desapareceu por quase completo. Para a gente entender essa história, nós vamos ter que remontar lá para as origens do cinema, ainda no século XIX. Em 1890, Thomas Edison, famoso inventor da lâmpada elétrica e do fonógrafo, o tataravô do MP3, né, desenvolveu um dispositivo que havia sido criado por dois de seus funcionários, William Kennedy e Laurie Dickinson, chamado cinetoscópio, ou, como é conhecido originalmente, o kinetoscópio. Esse dispositivo ele tinha a capacidade de projetar, né, imagens em movimento a partir de imagens fixas, né, de fotografias fixas colocadas em série e passadas a uma velocidade constante, a princípio uma velocidade baixa de 16 quadros por segundo, mais tarde essa velocidade aumentou para 18 quadros por segundo e mais tarde ainda para 24, até atingir os 30 quadros por segundo que nós temos em alguns formatos cinematográficos hoje. Ele permitia então criar a ilusão, né, na pessoa que estivesse assistindo aquela produção, aquele filme, né, a ilusão de movimento. Tá? O Dickinson e o Kennedy desenvolveram esse dispositivo que tinha um porém, apenas um porém. Ele só podia ser apreciado individualmente. Então, o kinetoscópio basicamente consistia em caixas de madeira com um visor e uma manivela, né, onde você enfiava um níquel, né, uma moeda, né, um centavo ali, alguns centavos, e podia assistir a um filminho bem curto, que não passava de 30 segundos, quando muito chegava a 1 minuto. Apenas filmes rápidos, né, de um homem espirrando, um casal se beijando, né, uma atiradora disparando armas, né, e uma dançarina ali executando um balé e coisas assim. Alguns desses primeiros filmes, esses filmes primordiais que o Edison produziu, já eram inclusive coloridos, né? E ele começou a disponibilizar esses cinetoscópios, ou kinetoscópios se preferirem, né? em salinhas, em tendas de exibição por parques de diversões espalhados pelo território norte-americano, tá? Então havia um interesse muito particular ali, era muito privada a exibição.
E a partir de 1894, esse sistema começa então a entrar em funcionamento. Mas enquanto o Edison fazia isso nos Estados Unidos, na Europa, especificamente na França, os irmãos Lumière, a partir do próprio cinetoscópio, desenvolveram seu próprio aparelho de exibição de filmes. Como nós sabemos muito bem, né, o cinematógrafo foi criado a partir do modelo desenvolvido pelo Edison, e passou a. Eles passaram, esses dois irmãos, os irmãos Lumière, passaram a realizar filmes, a filmar e a exibir filmes a partir de 1895. A primeira exibição pública do cinematógrafo foi em 28 de dezembro de 1895, e incluía ali a chegada do trem na estação de Paris, a saída dos trabalhadores da fábrica Lumière, né, eles tinham uma fábrica, o pai deles, na verdade, tinha uma fábrica de produtos fotográficos, né, de filmes fotográficos e coisas assim, né, equipamentos e tudo mais. Esse era o grande diferencial da invenção dos irmãos Lumière para a invenção do Edison. Né? A invenção do Edison realmente exibia filmes em movimento, só que só podia ser apreciada de forma individual, enquanto que a invenção dos irmãos Lumière permitia ali a exibição para um número ilimitado de pessoas ao mesmo tempo. Economicamente, se a gente parar para pensar, a invenção dos Lumière tinha era muito mais proveitosa, né, e muito mais promissora, porque você podia encher uma sala com, sei lá, 100, 200 pessoas e ganhar numa só exibição aquilo que o aparelhinho lá do Edison precisaria de 200 aparelhos separados para 200 pessoas separadamente, em um tempo muito mais extenso. Então o próprio Edison, ele logo percebeu que a invenção dos irmãos Lumière era muito superior, ele tinha muito mais vantagens do que a dele. E ele resolveu fazer o quê? Ele aposentou a invenção dele, comprou um dispositivo, um cinematógrafo, e espertamente, e aí vem o grande pulo do gato, espertamente patenteou em todo o território norte-americano a invenção dos irmãos Lumière como sendo dele. Ou seja, quem quisesse usar a partir daquele momento o cinematógrafo para fazer filmes ou exibir filmes, tinha que obrigatoriamente pagar royalties para o Edison. Tá? E ele então e esse vai ser o pomo da discórdia, como a gente vai ver já já, que levaria à formação dos estúdios hollywoodianos mais adiante. Tá? O Edison então começa a operar uma rede de cinemas e começa a formar a sua própria companhia produtora de filmes nos Estados Unidos, principalmente, sobretudo na costa leste, né? Aquela região lá de Nova York, Nova Jersey e tal, onde ele basicamente vai se instalar ali, em Boston, aquela região. O Edison constrói o seu próprio estúdio, o primeiro estúdio norte-americano, o Black Maria, porque era um estúdio, na verdade era um galpão, para falar mais francamente ainda, era um barraco, né, de madeira, todo pintado de preto, né, com janelas basculantes ali que abriam e podiam regular a entrada de luz. Né, quando se queria mais luminosidade, abria-se mais, quando se queria menos luminosidade, fechava-se. Ele ficava, quando fechado, ficava completamente escuro, né, ou parcialmente escuro. Né. Isso era necessário porque naqueles primórdios do cinema e durante muitas décadas, né, os filmes, as emulsões de filmes fotográficos que eram produzidas pelo Eastman, né, um dos grandes industriais norte-americanos que desenvolveu o filme flexível, né, e depois se associaria ao Kodak, formando a Eastman Kodak, né, essas primeiras emulsões não eram muito sensíveis, né, e precisavam de uma grande luminosidade para você poder sensibilizá-las à imagem que estava sendo registrada ali através da câmera, né? Através das lentes da câmera, para ser mais específico. Né? Isso forçava, naquela época, você não tinha ainda a potência elétrica disponível para você ter os grandes refletores necessários para poder dar iluminação suficiente para que os filmes pudessem ser registrados, né, nessa emulsão, né, nessa película, na verdade. Né, era uma película flexível. Né, e por isso eles tinham que ser feitos ao ar livre durante o dia. Né,
Mais tarde, obviamente, os grandes refletores seriam desenvolvidos, aí você poderia fechar esses galpões e filmar inteiramente com luz artificial. Mas durante os primeiros anos heróicos do cinema, as filmagens eram feitas mesmo em condições naturais, sob a luz do sol, o que implicava um problema também, né? Porque quando chovia ou quando fazia tempo nublado, e à noite, e em certos períodos do ano, como o inverno nos Estados Unidos, como vocês sabem, neva o tempo todo, né? Ou quase o tempo todo, impossibilitava a filmagem. Né? Então tinha que se filmar em determinados momentos, em determinados horários, em determinadas épocas, você podia realizar filmes. Tá? Isso limitava bastante. Mas isso não impediu, obviamente, que o Edison começasse então a sua produção de filmes. Com o tempo, né, ele foi dando autorização para outras companhias produtoras, né, a Vitagraph, a Biograph e várias outras, né, do gênero, a se constituírem e a realizarem seus próprios filmes, né, e as cadeias de exibição autorizadas por ele. Mas somente essas companhias produtoras e as cadeias de exibição que ele permitia é que podiam exibir filmes porque pagavam para ele os royalties, né, da patente, né, do dispositivo dos irmãos Lumière, do cinematógrafo. Né. O que acabou criando aí o famoso Trust Edison. O Trust Edison era o quê? Um conjunto dessas companhias aí abrigadas sobre o guarda-chuva da Edison Company. Bom, o Trust Edison, como tal, ele era bastante cioso, né, desse registro de patentes. E qualquer um que ousasse fazer filmes sem autorização, né, sem o beijamão, né, do Edison, estava lascado. Se lascava porque ele não tinha pruridos para agir, primeiro, inicialmente usando as próprias ferramentas que a lei lhe dava, né, entrando na justiça com ações, e pedindo para os oficiais de justiça ali interromperem as gravações, fechando em estúdios, companhias produtoras, salas de cinema e tudo mais. E quando isso não funcionava, ou não funcionava a tempo, demorava para funcionar, né, ele também não tinha nenhum receio em usar meios não muito civilizados para conseguir os seus objetivos, se é que vocês me entendem onde eu quero chegar. Né. Isso acabou gerando conflitos constantes, né, entre esses produtores que pretendiam ser independentes e não ter que pagar por patente nenhuma, né, e exibidores também, que pretendiam exibir seus filmes com liberdade, e o Trust Edison. A ponto de chegar às vias de fato. Né? Várias vezes o Edison mandou seus capangas lá armados ali, até com espingardas e revólveres e tudo, para interromperem as filmagens em um determinado local, né, estúdio ou mesmo em locação, e arrebentarem tudo. Né? E no final a coisa foi mesmo violenta, né, com tiros e quebradeira. Né? Há relatos até de que algumas salas de exibição acabaram pegando fogo e causando vítimas fatais em alguns casos. Né? Tudo bem que as salas de exibição naquela época, tá, gente, elas eram um lugar muito perigoso para se frequentar. Normalmente, né? O que eu quero dizer com isso? Essa emulsão, né, essa película que era usada inicialmente, ela era bastante sensível ao calor e, portanto, inflamável. Quando os projetores antigos esquentavam demais, a tendência é que essas películas se incendiassem, queimassem, né? E aí provocavam um incêndio que podia ser devastador. Vários cinemas acabavam pegando fogo ali. Estamos falando do início do século XX, quando as condições de segurança nem de longe eram as mesmas de hoje. Você não tinha o mesmo sistema de seguridade, você não tinha os dispositivos que temos hoje, extintores de incêndio eficientes e tudo mais. Então, há vários relatos, né, pelo mundo todo, né, de incêndios que acabaram até provocando vítimas fatais. Mas há relatos também de que alguns desses incêndios, e há suspeitas de que alguns desses incêndios teriam sido provocados criminosamente. Eu não vou apontar meu dedo acusador, né, por Trust Edison, mas eu não duvido que ele tivesse alguma relação com isso, né, com esses incidentes, essas tragédias. Né. Esse episódio, essa fase do cinema americano ficou conhecido como Guerra das Patentes, justamente por conta disso, né, desse conflito aí, literalmente conflito armado.
E quem eram esses produtores independentes? A maioria deles eram imigrantes europeus, né, que tinham desembarcado nos Estados Unidos ali na virada do século XIX para o século XX, preocupados em fazer a vida no novo mundo. Né. Boa parte deles eram judeus vindos de terras do leste europeu, da Rússia, Ucrânia, né. A maioria deles eram imigrantes pobres, né, todos eles, né, que começaram suas vidas ali no novo mundo, na nova terra, de forma bastante simples e heróica, né, vendendo quinquilharias. Alguns rapidamente migraram para o negócio de filmes, né, e com o tempo acabaram abrindo suas próprias salas de exibição, né, e criando aí cadeias de salas de exibição. Não vamos entrar nesses detalhes. O importante aqui é entender que esses imigrantes, né, acabaram formando as suas companhias produtoras que produziam os filmes que eles mesmos exibiam muitas vezes, ou então seus associados, seus partners exibiam. Né? Quem eram esses imigrantes? Os nomes deles são até bastante familiares hoje. Né? Era o Louis B. Mayer, era um deles. O Samuel Goldfish, que depois mudaria o nome para Samuel Goldwyn. Adolf Zukor, o Harry Cohn, os irmãos Warner, obviamente. E todos esses imigrantes, né, esses pioneiros, né, iriam depois criar suas próprias companhias, seus próprios estúdios. Tá? Mas para isso eles precisavam vencer o Trust Edison. A guerra das patentes perdurou durante décadas, tá? Mais de uma década. Ela só lá na época mais ou menos de 1914, 1915, né, na época da Primeira Guerra Mundial, é que eles conseguiram vencer o Trust Edison na justiça, né? Quando a própria justiça decretou que não tinha sentido essa coisa dos royalties, né? Que cada um podia fazer filmes e usar os equipamentos cinematográficos desde que pagasse por eles, estava tudo certo. Interessava, inclusive, ao próprio Eastman, né? O cara industrial que produzia as películas, né? Que isso acontecesse, porque ele estava limitado e obrigado, meio que um acordo contratual, a vender as películas somente ao Edison e ao trust dele, o que limitava os lucros dele. Então, o próprio Eastman, que produzia as películas, queria também ter a liberdade de poder vender para quem bem entendesse. Aumentaria muito e exponencialmente os lucros dele, sem dúvida. Né? Aí o que aconteceu? Eles pensaram assim, bom, vamos então ver um lugar onde a gente possa realizar filmes com mais independência. E aí ocorreu que havia um lugar, sim, nos Estados Unidos, onde eles poderiam ficar suficientemente longe do Trust Edison para fazer seus filmes mais à vontade. Esse lugar era na costa oeste. Lembre-se que eu falei agora há pouco que o Trust Edison estava fincado, localizado na costa leste, né? Naquela região ali próxima de Nova Jersey, Nova York, etc. Chicago e tal. Então, se eles se mudassem para o outro lado do país, para a costa oeste, mais especificamente para a Califórnia, eles poderiam ficar bem longe do Trust Edison e poderiam fazer seus filmes lá com independência quase total. Além disso, havia uma vantagem adicional nisso. Né? A Califórnia, como a gente sabe, né, a costa oeste norte-americana, ela é banhada quase o ano inteiro de sol. Isso permitia o quê? Como eu disse, né, os filmes naquela época eram realizados essencialmente à luz do dia, ou ao ar livre, ou em estúdios montados sem telhado, sem teto, para aproveitar a luz, ou com um teto de vidro basculante que permitia ali regular a penetração da luminosidade. Então, a Califórnia era o lugar ideal para isso. Né? Você fugia da costa leste, não tinha que passar por neve, chuva, tempo nublado, lá era quase 90% do ano era sol o tempo inteiro. Então você podia realizar os filmes, desde que fosse durante o dia, obviamente, né? que não teria problemas. Então lá foram esses independentes, né? Formar os seus estúdios ali, e eles escolheram especificamente uma localização bem determinada, né? Que era uma localidade ali chamada, na época era uma plantação de laranjas, né? Chamada de Hollywood Land, né? Era uma propriedade ali chamada batizada de Hollywood Land. Alguns filmes já tinham sido feitos lá antes. O próprio D.W. Griffith, um dos grandes diretores do início do cinema, né, já tinha feito alguns filmes ali, ou filmes curtos, de curtas metragens, ou filmado algumas cenas naquela região.
mas de fato nenhuma companhia tinha se instalado ainda ali. E aí a primeira companhia, formada por um trio, né, de associados, né, que era o Jesse Lasky, que tinha uma companhia chamada Famous Players Lasky, ao lado do Samuel Goldfish, que eu mencionei agora há pouco, que depois mudaria o nome para Samuel Goldwyn, e um diretor que veio do teatro, mas que logo começou a ingressar no negócio do cinema, né, chamado Cecil B. DeMille, que depois se tornaria um dos grandes diretores dos maiores blockbusters da era de ouro do cinema, realizador de espetáculos como Sansão e Dalila e Os Dez Mandamentos, das décadas de 40 e 50. Eles realizam ali, eles se instalam ali, formam a companhia do Famous Players Lasky e realizam o primeiro longa-metragem em Hollywood, isso em 1913, né? Que aqui no Brasil ficou conhecido como Amor de Índio, o filme, né? Ou The Squallman, que era uma história essencialmente um faroeste, tá? Envolvendo ali um amor, um amor interracial, entre um homem branco e uma indígena, tá? Uma nativa americana. E esse então foi o primeiro, o pontapé inicial de Hollywood. Ali então começaram a fazer filmes em sequência, outras companhias acabaram sendo fundadas ali nos anos seguintes, e aí a meca do cinema começou a se estabelecer. Nesse meio tempo, como eu expliquei, a questão das patentes acabou sendo resolvida juridicamente, os tribunais deram ganho de causas independentes, o Edison perdeu o monopólio que ele tinha sobre as patentes dos aparelhos de cinema, salas de exibição, e teve que se contentar em conviver com os independentes lá do outro lado do país. E eles prosperaram. Né? A Famous Players Lasky, que foi esse primeiro estúdio, logo mudaria de nome, o próprio Goldwyn sairia, e no lugar dele entraria o Adolf Zukor, né, um dos grandes chefões de Hollywood, da Hollywood clássica, né, e o nome da empresa então mudaria para Paramount Pictures, a Paramount, que nós conhecemos hoje. Outras viriam na sequência. Os irmãos Warner formariam a Warner Bros. Né? O Harry Cohn fundaria com o irmão dele a Columbia Pictures, algum tempo depois. O Carl Laemmle, o filho dele, fundariam a Universal Pictures, a famosa Universal. Né? William Fox fundaria Fox Films, que mais tarde, bem depois, lá nos anos 30, né, daria origem à 20th Century Fox. E o Goldwyn acabaria se associando ao L.B. Mayer, Louis B. Mayer, né, um dos grandes nomes de negócios da época, né, de produção de filmes e salas de exibição, para formar a Metro-Goldwyn-Mayer, a MGM, a famosa MGM. Né. Então aí você começa a ver a constituição da Hollywood antiga. Então, à medida que a gente vai se aproximando dos anos 20, da metade dos anos 20 do século passado, Hollywood já vai se estruturando no formato que nós estamos mais habituados a conhecer hoje. Tá? Então esse é o primeiro capítulo dessa história. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste bate-papo sobre a origem e o desenvolvimento dos grandes estúdios hollywoodianos na Era de Ouro. No próximo episódio nós vamos conversar mais a respeito desse assunto, focando principalmente na especialização dos grandes estúdios em gêneros e formatos de filmes. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber as novidades. Até a próxima semana então, gente. Um grande abraço para vocês.